Opa, tudo bom? Eu sou o Fernando do Caminho do Equilíbrio e eu tô aqui hoje para a gente conversar um pouco sobre como lidar melhor com o sofrimento. Bom, então, como diria Buda, o sofrimento existe. Esse é o primeiro ponto que a gente precisa entender. A gente precisa olhar para o sofrimento como uma realidade, é algo que acontece. Todos nós passamos pelo sofrimento, né? Então, em diferentes situações, em diferentes momentos da nossa vida, a gente acaba sofrendo. Isso é uma realidade, isso é um fato. Então, cada um vai sofrer por coisas diferentes. Cada um de nós vai ter aí o que vai gerar o seu sofrimento. Então, às vezes, o que vai me fazer muito bem, algo que vai me fazer muito feliz, talvez possa te gerar muito sofrimento. E o contrário, algo que você lide muito bem, pode me causar uma certa angústia. Então, a gente precisa partir desse ponto e entender e aceitar que o sofrimento ele é real. Como que eu faço então para lidar com todo esse sofrimento? A gente precisa aprender a perceber o vazio. Então, o que é o vazio? O vazio é o seu estado de consciência. O vazio é a não mente. É aquele estado no qual eu observo a realidade como ela é. A gente chama de vazio porque quando a gente está sofrendo, na verdade a gente está cheio, né? O sofrimento o sofrimento ele acontece quando eu estou acumulando muita coisa, quando o meu ego está cheio de memórias, cheio de traumas, cheio de interpretações distorcidas sobre a realidade. Então é o estado no qual eu estou identificado, eu estou apegado, eu estou cheio. Agora o vazio é esse estado no qual eu abandono todas essas memórias, eu deixo não que é importante a gente perceber isso, sabe? Não que a gente não olhe para situações, não que a gente negue tudo aquilo que a gente viveu. Pelo contrário, todas essas experiências vão fazer a gente crescer, vão fazer a gente aprender muita coisa. Mas eu preciso olhar para a realidade, eu preciso olhar para dentro e perceber que eu não sou essas experiências. Eu não sou essas situações. Eu não sou esse sofrimento. Por isso que a gente chama de vazio. Então, vazio é um estado de consciência. É a não mente, o não ser, é o imanifesto. A gente pode falar vários nomes bonitos, mas a gente precisa perceber que é simplesmente um estado de testemunha, no qual eu observo o que acontece, mas não me identifico. Então, quando eu estou identificado com o ego, esse ego ele fica sempre muito manchado, ele fica muito rasurado. Eu tenho diversas feridas que eu vou carregando. O vazio, quando eu estou nesse estado de consciência, nesse estado de observar a realidade como ela esse vazio ele não pode ser manchado. O céu ele não pode ser rasurado, né? Eu não posso manchar o céu, eu não posso manchar o vazio. Por isso que nesse estado de consciência a gente não sofre. Não que o sofrimento, não que as situações deixem de acontecer, entende? Não que coisas ruins, problemas vão sumir da minha vida. Pelo contrário, as coisas vão continuar acontecendo. Mas eu não vou estar identificado, não vou estar nesse personagem que fica contando uma história. Ai, coitado de mim. Ai, porque tudo acontece comigo. Ai, isso não deveria ter acontecido agora. Eu queria que as coisas dessem certo. Aquela pessoa me prejudicou. Eu deveria ter mais oportunidades. Eu deveria ter sido ajudado. Ou eu deveria ter feito aquilo. Deveria ter deixado de fazer aquilo. Enfim, a gente tem um bilhão de coisas que a gente pode sofrer. E essas coisas elas vão manchando, vão criando cicatrizes, vão criando dores dentro da gente. Mais uma vez, não é para você negar isso, não é ter um olhar fora da realidade, sabe? O que você passou, você passou. Não deixou de acontecer, são coisas que realmente você viveu. Você não deve negar isso. O que você deve perceber é o que você é para além disso. Você é essa consciência. Você é esse observador. E conforme você continua olhando a vida, você vai se acostumando a olhar as coisas através desse observador,
você sofre menos, você acumula menos sofrimento. Essa é a ideia, a gente se perceber como observador para lidar com o nosso passado e também para não criar mais problemas para o futuro. Mas não tenha pressa, esse é um processo lento. Aos poucos você vai se ancorando nesse observador. Você vai, em diferentes situações, percebendo, olhando o que está à sua volta, interagindo com as pessoas a partir da sua consciência, além da sua mente, né? Você continua usando a sua mente, mas você consegue viver, você consegue experimentar as coisas, se manifestar nesse mundo através dessa consciência, através desse vazio, tá bom? Para isso, para facilitar esse processo, a gente precisa da meditação. Então, a meditação é o momento que eu paro, volto para dentro e consigo perceber esse vazio. Eu consigo, como se eu estivesse criando esses espaços de vazio dentro de mim. Eles já existem, esse vazio infinito já está aí dentro de você. Mas eu preciso tirar um pouco desse lixo. Eu preciso tirar essa loucura que está na mente, toda a minha raiva, todo o meu medo, preocupação, tudo isso bloqueia, tapa a nossa visão desse espaço vazio, desse observador. E para isso a gente precisa da meditação. Então dá uma olhada no link que eu vou deixar agora no final do vídeo, da nossa playlist Medita Comigo, que a gente tem aqui uma série de vídeos de práticas de meditação para te ajudar a facilitar esse processo. Então, transcender a sua mente é a verdadeira felicidade. Na nossa vida, a gente passa por diferentes situações que são prazerosas, né? A gente encontra prazer em muitas coisas. Só que esses prazeres, eles são momentâneos. São prazeres de fora para dentro. Quando eu olho para mim, quando eu mergulho e encontro esse vazio, através desse vazio, eu vou trazer a felicidade de dentro para fora. Eu vou permear, eu vou espalhar a minha felicidade no que eu vou estar fazendo. Então a gente precisa separar alguns momentos, tanto para praticar meditação e perceber esse vazio, e tanto situações nas diferentes coisas da minha vida, né? Na minha rotina. Eu vou varrer um chão, eu vou estar no trabalho, eu vou estar dirigindo. Eu procuro acessar esse espaço vazio, eu procuro estar numa postura de testemunha, e aí eu vou trazendo essa felicidade para cada vez mais situações, até o momento que eu consigo acordar de vez e ter uma vida muito mais leve, uma vida muito mais fácil, sofrendo cada vez menos. O que você achou do vídeo? Deixa um comentário aí, me conta como que você faz para lidar com o seu sofrimento. E lembre-se, você não é a sua mente. Tchau, tchau.